E nesse vídeo eu pretendo falar sobre outras relações métricas que nós podemos fazer também no triângulo retângulo. Em vídeos anteriores eu falei do Teorema de Pitágoras, falei das relações seno, cosseno e tangente, acerca dos ângulos notáveis, e tudo isso se aplica ao triângulo retângulo. Mas faltou falar sobre essas relações métricas que eu já deixei no quadro para facilitar o entendimento. Essas relações, vocês me ajudem aí a entender, quem já tiver estudado mais sobre a história da matemática acerca desse ponto, até onde eu aprendi através de alguns livros de história, é que essas relações elas são retiradas através do triângulo retângulo e através do Teorema de Pitágoras. Essa relação nada mais é do que nós pegarmos o triângulo retângulo e fazer isso aqui com ele. É como se nós virássemos esse triângulo retângulo, no caso o triângulo aqui maior, de cabeça para baixo, e no local do ângulo reto nós traçarmos uma projeção ortogonal de cima para baixo, formando dois ângulos retos aqui embaixo. Eu desenhei outro triângulo aqui do lado para você entender que quando nós fazemos aquela projeção ortogonal descendo, que nós chamamos de altura, você vai obter outros dois triângulos. Então, na realidade, estamos trabalhando aqui com três triângulos. A figura toda, essa aqui, trata-se de um triângulo grande. E dentro desse triângulo nós temos dois triângulos menores. Através de relações, utilizando o Teorema de Tales, nós somos capazes de obter fórmulas novas para poder trabalhar também com um triângulo retângulo. Como vocês podem ver aqui, eu relacionei a hipotenusa do triângulo maior e está para a hipotenusa desse triângulo menor, utilizando o Teorema de Tales. O objetivo aqui não é ensinar o Teorema de Tales. Em outra oportunidade talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas essa primeira fórmula, ela é obtida a mesma proporção, existe uma razão, uma medida entre a hipotenusa do triângulo maior e a hipotenusa desse triângulo. A mesma razão ou medida que existe entre a hipotenusa do triângulo maior e desse triângulo aqui, existe entre um cateto desse mesmo triângulo e uma projeção do triângulo menor, que no caso é o outro cateto. Todas as formas são obtidas ao relacionar a hipotenusa de um triângulo com a hipotenusa do triângulo maior, porque de acordo com o Teorema de Tales, existe uma regra de proporção quando você está lidando com medidas semelhantes. A mesma reta que representa a hipotenusa do triângulo maior é a mesma reta que representa os catetos desses dois triângulos, ou a hipotenusa desse triângulo maior representada aqui representa o cateto do triângulo maior. Então podemos estabelecer relações conforme vocês podem ver aí no quadro. B ao quadrado é igual a A vezes N. Chamamos aqui N de projeção do cateto B. Da mesma forma que M é a projeção de C, hipotenusa. N é a projeção dessa hipotenusa, do triângulo maior aqui. E M é a projeção de C. H, que é a reta que eu chamei de projeção ortogonal, representa a altura desse triângulo. A representa a medida da hipotenusa do triângulo maior. B e C. As outras regras, elas não estão excluídas. Se você aplicar aí, no caso, você tem o valor de B e C e quer saber o valor de A, o Teorema de Pitágoras ele é válido. Se você tiver valor de ângulo, é possível você descobrir, aí, porque são triângulos retângulos, é possível calcular seno, cosseno e tangente. Então essas aqui são as fórmulas para poder relacionar essa nova regra, essa nova teoria. Eu costumo chamar essa matéria
de Teorema de Euclides. Eu não sei se está correto, os amigos aí me corrigem se eu estiver errado, mas há muito tempo atrás Euclides escreveu 12 livros, Os Elementos, se não me engano o nome é esse, Os Elementos, onde continham muitas relações, exercícios e técnicas para se trabalhar com trigonometria. E lá ele colocou essas relações. Se foi ele que criou ou não, eu tenho minhas dúvidas, mas muitos acreditam a Euclides. Eu já encontrei algumas fontes que dão o nome de Teorema de Euclides. Vocês comentam aí abaixo se alguém souber mais a fundo acerca dessa história. E essas relações servem para trabalhar com o triângulo retângulo. São 2, 3, 4, 6 fórmulas. Então, eu chamo de Teorema de Euclides. Vamos fazer algumas atividades? Bom, eu separei aqui um exemplo de exercício. Eu desenhei aqui um triângulo semelhante àquele ali. E eu quero saber o valor dessa medida aqui. Esse triângulo ele é retângulo aqui. E aqui nós temos 2 ângulos retos também. Para saber qual fórmula aplicar, é uma coisa que muitos alunos perguntam: que fórmula vou utilizar? Nós precisamos sempre identificar as informações que o problema fornece e as informações que nós precisamos para calcular. Nós temos aqui, comparando com o outro triângulo, x representa m e x é o valor que eu quero descobrir. 12, de acordo com o outro triângulo, de forma espelhada, está ao contrário, representa n. E a altura representa 6. Eu tenho os valores da altura, que é a projeção ortogonal, e de n, e quero saber o valor de x. O que eu faço? Qual fórmula que trabalha com mn e altura? Pelo que eu estou vendo é essa relação aqui. A altura ao quadrado é igual a m vezes n. Então, a altura ao quadrado é igual a m vezes n. A altura eu sei que é 6, e 6 ao quadrado é 36. M eu não tenho, é x, e n é 12. 12 está multiplicando com x, vem dividindo. Então 36 dividido por 12 é igual ao valor de x. 36 dividido por 12 é 3. Então concluímos que x é igual a 3. Então significa que no lugar de x aqui, vale 3. Então esse triângulo maior, a figura toda, a sua hipotenusa mede 15. Através desses valores obtidos, eu consigo descobrir os outros 2 catetos. Eu poderia também descobrir esse cateto através de alguma fórmula e depois usar o teorema de Pitágoras. 15, o valor descoberto, para descobrir esse outro valor. Então, essa matéria ela é bem importante nos vestibulares. Eu já vi prova de concurso cobrando isso aqui. É o último conhecimento acerca do triângulo retângulo que eu estou passando para poder fechar esse conteúdo. Então, não tem muito o que falar. Espero que possa te ajudar essas fórmulas aqui. É só você anotar as fórmulas circuladas e entender que se aplica no triângulo quando tem uma projeção ortogonal, uma altura. E espero que você tenha gostado da videoaula, indique para os seus colegas e até a próxima. Obrigado.